Olá, paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você algo que está escrito lá no Salmos 91. Amém? É um texto conhecido, né? É uma palavra que muita gente conhece. Deixa eu só colocar o óculos, porque senão eu não consigo ler as escrituras sagradas. No versículo 1 e 2 desse salmo tão conhecido, que é uma canção, né, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz do Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Sabe, eu tenho visto muitas pessoas enfraquecidas, muitas pessoas doentes, muitas pessoas espiritualmente enfermas, porque elas têm colocado a esperança delas nas suas próprias forças, nas suas convicções, muitas vezes até nas suas próprias pregações. E o grande perigo de você pregar e não viver porque não é viver algo e pregar sobre algo. É literalmente viver aquilo que se prega. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos pregando a nossa própria vida, a nossa própria iniquidade. E nós nos escondemos atrás da palavra de Deus. Porque nós não temos a coragem de identificar em nós mesmos aquilo que é preciso renunciar, aquilo que é preciso abrir mão da nossa impureza, do nosso pecado, da nossa lascívia. E muitas vezes nós queremos resolver todas as coisas partindo do princípio que nós, por conhecermos as Escrituras, podemos algo. E nós não podemos. Nós não temos força. Quem nos santifica, quem nos purifica, quem nos convence, quem nos ensina, quem nos doutrina, quem nos exorta é o Santo Espírito de Deus. Como igreja, como os membros, né, de uma família, nós devemos sim andar de mãos dadas. Nós devemos acolher as pessoas, nós devemos entregar uma palavra da parte de Deus, né, uma palavra que possa confortar o coração de todos. Mas algo que eu tenho aprendido com a própria Bíblia, né, nessa minha jornada incansável, porque eu não sei quando Jesus volta, e por não saber eu tenho que viver como se fosse agora. E eu tenho que buscar a santidade, eu tenho que buscar nesse dia ser parecida com Ele em alguma coisa, para que o Pai me identifique como filha. E quando eu leio esses salmos, eu estava prestando meu culto aqui em casa, né, feito doidinha mesmo, porque o culto no secreto é um culto quando ninguém te vê. Mas eu resolvi hoje me esconder na sombra do Onipotente. Eu resolvi hoje olhar para aquele que me formou desde o ventre da minha mãe, aquele que me chamou, aquele que já designou desde a eternidade coisas para eu viver. Um chamado único e exclusivo para a minha vida. Assim como você também tem o seu chamado único e exclusivo. Não abra mão disso por nada. Mesmo em meio às dores, às dificuldades, às decepções, aos fracassos, isso é parte do ser humano. Né? Quando Eva e Adão, eles caem ali no Jardim do Éden por conta de uma vontade, né? Uma vontade tão profunda de desobedecer a Deus para satisfazer as próprias vontades. Isso é apostasia, isso é afastar-se de Deus. Né? Quando Jesus ele diz: tomai sobre si o meu jugo, o meu fardo, é para tomar. Tomar significa você decidir tomar posse de alguma coisa. Você ser proprietário daquilo que Ele está colocando à sua disposição. Então muitas vezes a gente acha que é só falar Jesus, Jesus, Jesus e Ele resolve todas as coisas assim como num passe de mágica. Só que nós estamos muito equivocados a respeito desse evangelho. Porque quando Jesus diz assim, tomai sobre vós, Ele diz assim, para receber o novo você tem que largar o velho. Tantas vezes Jesus fala sobre isso. Você tem que morrer a sua vida velha, o seu velho Adão, a sua velha natureza, para receber uma nova natureza em Cristo. Qual que é o problema que eu tenho visto hoje? As pessoas estão sofrendo porque elas não conseguem depender única e exclusivamente do nosso Deus, do nosso Pai. Porque elas se acham detentoras de toda a sabedoria. Porque elas aplicam a Bíblia nas suas próprias vidas de uma forma que eu não consigo compreender. Porque a palavra não está fazendo efeito exatamente porque a pessoa não tem vivido a palavra. Então, assim, nós
devemos sim pregar a palavra para as pessoas. Mas muito mais do que entregar algo da parte de Deus, nós devemos experimentar aquela palavra, porque isso vai trazer cura para nós. Então, quando nós queremos fazer algo da parte de Deus na vida das pessoas e nós não experimentamos essa palavra de forma prática, efetiva e eficaz na nossa vida, o que acontece? Nós carregamos um sobrepeso que não é necessário, que nós não precisamos carregar. Então, quando nós entendemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que somos nós, qual é o nosso lugar de habitação? Não é o mundo. Esse mundo aqui ele é transitório. Nós temos que nos comportar como cidadãos do reino de Deus. Por isso que a palavra, o salmista, que ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, eu preciso habitar no esconderijo. Eu preciso me esconder à sombra do Onipotente. Ainda que eu esteja no mundo, eu preciso ter a minha mente transformada a ponto de entender que tudo que eu estou vivendo aqui, na verdade, não é correspondente ao mundo, à expectativa do mundo, aquilo que o mundo dita como regra de felicidade. Porque quando eu começo a viver nessa comparação de céu e inferno, provavelmente eu vou cair. Provavelmente eu vou me afastar. Certamente eu vou deixar de ter uma vida em particular com Deus. Por quê? Porque o mundo é aquilo que existe, é o que eu vejo, é o que eu toco. E o mundo e o reino de Deus é algo invisível. É real, mas é invisível. E por eu não ter essa compreensão espiritual, muitas vezes eu acabo vivendo de acordo com aquilo que o mundo me impõe. E essas questões, né, de viver como no padrão do mundo, nos dá uma sobrecarga. Nos aflige. Sabe? Então, com esses 2 versículos, eu quero deixar essa meditação aqui. Se esconda no esconderijo do Altíssimo. Mesmo com dor. Vai se arrastando. Se não tiver força, chama alguém para te empurrar, para te puxar. Eu não sei qual que é a situação. Mas não permita que o inimigo coloque na sua mente coisas do tipo, você não consegue, você não pode. Deus não está te ouvindo. Você não é crente, não. Você merece esse sofrimento. Porque é isso que o inimigo diz. Agora, uma coisa nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes, nós estamos vivendo fardos pesados porque nós não queremos renunciar. Muitas vezes, nós estamos vivendo dias difíceis porque, na verdade, nós não queremos abrir mão do nosso pecado. E quando nós não abrimos mão do nosso pecado, porque a gente tem mania de dar nome para o pecado. E quando a gente vive algo que a gente não encontra um nome para batizar o nosso pecado por algum nome, um apelido carinhoso, a gente não entende que é pecado aquilo. Então nós temos que estar com a nossa vida em Deus, nos examinarmos, e quando o Espírito Santo falar, olha, renuncia a isso, renuncia e ponto. É muito mais simples. Então assim, hoje eu venho aqui com meu coração apertado, angustiado, sofrido, né? Porque eu sei de onde Deus me tirou. Então eu sei o que é viver em luta entre a carne e o espírito, entre a veridiana impostora e a veridiana filha de Deus. É uma luta constante, mas nós temos que travar essa guerra. Porque muitas vezes as pessoas querem travar guerras com o inferno. E você não tem poder para destruir o maligno, você não tem poder para sair no tapa com Satanás. Só que uma coisa eu te digo, Cristo venceu todas as coisas na cruz do Calvário, inclusive o nosso adversário. Então, esquece o diabo e se apega em Deus. Né? Para de querer ficar brigando com coisas que você não é capaz de vencê-las e dependa de Deus, porque aqui diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Ou seja, não tem descanso se você não estiver escondido em Cristo, porque a gente só vai ao Pai se for por meio de Cristo. Então não tem como. E quando a gente desfruta dessa consciência plena e espiritual, nós entendemos qual é o nosso lugar. Nós entendemos que nós temos um lugar seguro, um porto seguro, porque a palavra nos garante. E ela diz assim, olha, aquele que habita no esconderijo, à sombra do Onipotente, descansa e diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ou seja, tudo isso aqui só pode acontecer quando você confia. Por isso nós temos que ter fé.
Infelizmente, hoje, as pessoas elas conceituam fé de um jeito muito humano, muito carnal. Então você tem que ter fé para receber, você tem que ter fé para conseguir, você tem que ter fé. Só que a fé não é isso. A fé, ela não transforma os nossos sonhos em realidade. A fé nos tira da morte e nos lança para a vida. É essa fé bíblica, né? É esse o conceito de fé. É nós confiarmos, mesmo quando está tudo doendo, mesmo quando as perdas acontecem, mesmo quando a gente se sente derrotado, destruído, desprezado, humilhado. A palavra diz que aquele que se humilha diante do Senhor será exaltado naquele grande dia. Só que as pessoas querem ficar se humilhando para homens, porque elas não entendem o que significa humilhação. Humilhação não é você se subjugar ao poder de outro. Humilhação é você reconhecer o seu estado de miséria, de imundícia, de sujeira, de podridão diante de um Deus santo. E aí quando você passa a confiar nele, e que você abre mão das suas dores, que você abre mão do seu egoísmo, que você abre mão dos seus sonhos particulares, Deus começa a promover algo novo em você. E ele vai realizar os sonhos que ele tem. Porque os sonhos que ele tem para nós é um sonho na glória. Sim, nós podemos ter uma profissão, nós podemos estudar, nós podemos desfrutar de tudo aquilo que ele nos dá. Só que, será que nós temos tempo para isso? Será que as pessoas elas não estão focando em coisas inúteis? Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e a sua própria vida no seu conceito humano e perder naquele grande dia? Eu também já fiz faculdade. Eu sei como é importante, ainda mais no mundo de hoje, né? Para você batalhar com as suas coisas, para você poder ajudar pessoas com a sua profissão. Deus nos capacita para isso. Ele nos deu inteligência. O nosso cérebro é uma fábrica inesgotável de ideias. Deus nos deu, nós temos que usar. É um dom, é um talento. Cada um na sua área. Uns gostam de matemática, outros de letras, outros da área biológica. Não importa. Tudo isso, se for usado a serviço do reino, vai ajudar no processo de salvação de vidas. Porque enquanto você está lá fazendo alguma coisinha do seu trabalho, você coloca Deus no meio. Você traz Deus para aquela situação. Porque aquelas pessoas, às vezes, quantas vezes eu já vivi essa experiência de pessoas me procurarem na minha profissão e eu perceber ali, no meu coração, que aquela pessoa precisava de uma palavra. Que eu poderia ajudar, sim, né, dentro da minha área ali, resolver algumas questões. Mas muito mais falar de Deus, porque eu poderia resolver aquele problema. Mas se a pessoa morresse no dia seguinte? Então, assim, nós que temos uma profissão para a glória de Deus, nós devemos viver isso também. Mas não é sobre isso que a Bíblia fala. Porque todas as vezes que a Bíblia diz que Jesus chamou alguém para andar com ele, essas pessoas renunciaram às próprias vidas. Vejam os profetas, todos solitários. Você não vê os profetas do Antigo Testamento socializando. Não. Só faltava morrer apedrejado, porque o povo não aguentava a exortação. Sabe, eu fico muito triste, porque às vezes a gente vai exortar alguém e a pessoa não recebe. E sabe o que é pior? O que dói mais? Que quando você encontra uma pessoa na rua, que nunca ouviu falar de Jesus, e você fala de Jesus, essa pessoa se alegra e chora. Aí você vai falar, não sei se eu nem posso chamar essa pessoa de cristão, né? Mas aí você vai exortar uma pessoa que se diz cristã, e essa pessoa não aceita disciplina. E a pior coisa para um filho de Deus é não aceitar a disciplina do pai. Porque o diabo também quer ser nosso pai. Só que ele quer nos envolver numa paternidade de mentiras, de enganos. E nós temos que nos posicionar, nós temos que ensinar as pessoas a se esconderem no esconderijo do Altíssimo. Nós temos que ensinar as pessoas em coisas simples, como esses 2 versículos. Descansa no seu Pai. Descansa no seu Deus. Declare isso. Sabe o que é louvor? É você elogiar alguém. Quando você louva,
Você está elogiando alguém. Então, quando você elogia Deus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, em Ti eu confio. O Senhor me tirou das trevas, o Senhor tem poder, o Senhor tem braço forte, o Senhor sacia as minhas necessidades, o Senhor está comigo nas minhas batalhas. Isso é louvor. Louvor não é música. Louvor não é dança, louvor não é teatro. Tudo isso pode glorificar a Deus. E se você tem o talento, que seja usado para glorificar a Deus. Amém? Tá tudo certo. Só que o que a gente não pode é limitar o conceito das palavras para viver do jeito que o mundo nos impõe. Porque aí nós corremos o risco de cada dia ir tropeçando mais, até um dia que estaremos tão longe do esconderijo do Altíssimo que a gente não vai encontrar mais descanso para as nossas almas. Porque o inferno, eu estou acompanhando o noticiário, né? De vez em quando eu vejo lá sobre o vulcão na Espanha, das Ilhas Canárias. E eu fiquei esses dias admirado e achando lindo aquele vulcão. Pela grandeza da criação. Não é porque eu estou feliz que ele está destruindo as coisas. Eu não estou feliz que o vulcão tem erupção e causando risco de tirar vidas humanas. Não é isso. Mas eu fico admirada. Eu fico assim, estarrecida com a grandeza desse Deus. Porque eu fico imaginando assim, eu falei, Senhor, da onde vem todo esse fogo? Porque de repente o vulcão estava quietinho, o vulcão estava lá bonitinho, e de repente começou a sair fogo de dentro dele. E eu fiquei imaginando, sabe? Eu fiquei tentando entender o poder de Deus, quando Deus decidiu fazer aquele vulcão que estava adormecido, quietinho, fluir dele tanto fogo, gente, não para. Quando que começou esse negócio do vulcão? Já tem um tempão. E não para de sair fogo de dentro dele. E eu achei aquilo tão lindo. Nesse sentido que eu estou dizendo, assim, do poder, de ver a glória de Deus no controle da criação. Porque aquele vulcão, aquilo que está saindo de dentro dele, aquele fogo, é criação de Deus. Agora, quem é que me explica de onde que está saindo tanta lava? Quem é que me explica, humanamente falando, aonde estava tudo aquilo que não explodiu antes? Porque Deus tem o controle. Deus estava no controle. E ele disse para o vulcão, fique quietinho. E o vulcão obedeceu. Assim como ele disse para o mar, fique quietinho. E a onda não ultrapassa o limite que foi designado para ela. Porque a natureza não ousa desobedecer o Criador. E nós, os filhos, não honramos o nosso Pai. Nós não obedecemos. Às vezes Deus diz assim pra gente, fica quietinho, fica caladinho, fala nada não, suporta no silêncio. Eu sou o seu Deus, eu tô no controle dessa situação. Porque muitas vezes nós somos como aquele vulcão. A gente vai ficando quietinho, quietinho, quietinho. Aí quando a gente decide agir por conta própria, a gente sai matando, destruindo, ferindo pessoas. Porque existe um fogo estranho dentro de nós, né? Da nossa carne. E isso é muito perigoso. Então, assim, tudo que sai da nossa boca tem que ser na autorização do Senhor. Por isso que a gente tem que buscar, estudar, ler a Bíblia. Porque quando a gente for dar um aconselhamento, por exemplo, a gente tem um versículo da Bíblia para dizer para aquela pessoa. Ou para exortar, ou para confortar, para amar, para conduzi-la ao Pai, para demonstrar Jesus Cristo, para falar desse ministério tão lindo que é o do Espírito Santo. Sabe, quando você coloca um pássaro na gaiola, você tira ele do habitat natural dele e você põe ele num quadradinho. Você limita aquele pássaro. Não você, né? Eu tô falando assim no modo geral do ser humano. Aí coloca o passarinho lá dentro da gaiola, prende, o bichinho vai ficando com as penas, com as asas atrofiadas, mas ele não perdeu a capacidade de cantar. Ele continua cantando, ele continua glorificando o Criador, ele continua fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer, que é cantar. Porque a privação da liberdade daquele pássaro, imposta por nós seres humanos, que a gente gosta de estragar tudo que Deus fez, não faz com que aquele pássaro deixe de louvar a Deus com o seu canto.
Porque ele foi chamado para aquilo. E às vezes a gente não quer viver o cativeiro. Às vezes a gente não quer abrir mão das nossas coisas, porque nós somos muito vaidosos. Então, assim, que nós possamos habitar nesse esconderijo, que nós possamos colocar as nossas vidas nas mãos daquele que tem poder para resolver tudo. E se nós estamos vivendo um peso, né, por causa do nosso pecado, da nossa desobediência, se nós formos a Deus, Ele é fiel para nos perdoar. E com perdão vem a leveza, porque Ele pega o nosso pecado. Olha que lindo isso. Quando você confessa o pecado, que você entende o pecado, você confessa a Deus. Sabe o que Deus faz? Ele pega aquela mochila do pecado, com tudo que tem dentro, com todo o fedor, com toda aquela sujeira, e Ele lança no mais profundo abismo. E você se sente leve, limpa. Você se sente vazio daquele pecado, daquela imundícia que te afasta de Deus. E aí você começa tudo de novo. E no dia seguinte, de novo. Porque nós somos pecadores. Justificados por Cristo. Porque Ele morreu no nosso lugar. Mas pensa a delícia que é você acordar e dizer assim: Pai, eu nem sei como vai ser meu dia, mas me perdoa pelos pecados. Me dá o meu pão do dia. Me dá capacitação para viver mais esse dia na Tua presença. Senhor, me dá a Sua sabedoria para eu conduzir todas as coisas. Se o Senhor quiser usar a minha vida, vai ser um privilégio te servir. Se tiver alguém precisando de uma palavra, Senhor, eis-me aqui. Olha para mim, eu estou à sua disposição, à disposição do seu reino. Eu estou cheia de dores, eu estou cheia de traumas, eu estou cansada, desanimada, desmotivada. Mas se for para te glorificar, Senhor, eu estou aqui para te servir. E aí uma pessoa te liga, você fala de Jesus para ela, e aquilo vai te limpando também. Porque Deus vai ministrando através de você, em você, e assim vai, todos os dias. E aí você chega no final do dia, e você tem aquela sensação de missão cumprida, de mais um dia, de glória em glória, de fé em fé. É isso que a palavra quer dizer, de glória em glória. Porque todo dia você precisa buscar pela manifestação dessa glória. E aí no final do dia você descansa novamente. E depois começa tudo de novo. Porque Jesus, Ele nunca dorme. Ele não fica lá parado esperando alguma coisa acontecer. Nós ainda temos o descanso, porque Ele sabe que nós não aguentamos. Então que possamos meditar nessa palavra, Salmos 91. Até o final, todo o livro da Bíblia é especial. Mas nesses 2 versículos Deus já vai falar muito, eu creio. Então assim, eu espero que nós possamos entender isso. Porque naquele grande dia, quem não tiver escondido nele, não vai conseguir se esconder em lugar nenhum da ira vindoura. Isso é promessa de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3. A sentença de morte já está garantida para todo mundo que não conseguisse esconder a sombra do Onipotente. Porque a questão aqui não é quem peca, quem não peca. A questão aqui é quem está escondido nele e quem não está. E quem é que vai ficar? Aqueles que estiverem expostos. Aqueles que estiverem desprotegidos no mundo. Porque o mundo não é o nosso habitat. O mundo vai ser destruído também como naquele tempo de Noé. Jesus não poupou nada, só poupou Noé porque ele estava escondido na arca. Isso é uma representação. Isso é uma tipologia. A arca é a própria presença de Deus. Tanto que depois, quando Moisés recebe a lei, ele cria ali o tabernáculo. Ele constrói o tabernáculo na visão que Deus tinha mostrado para ele. Aonde é que Deus manifesta a glória? Na arca. Então a arca é nesse sentido simbólico de que nós precisamos estar dentro. Não é estar ao redor, estar perto. Não, nós precisamos estar dentro do lugar seguro. Nós precisamos estar dentro dessa grande arca, que é a presença do Onipotente, que é o nosso esconderijo, o nosso lugar seguro. Porque o dia que ele vier e ele derramar sobre o mundo a taça da sua ira, quem poderá beber da taça da ira de Deus? Você está pronto para esse dia? Você está convicto disso? Porque naquele dia você pode ter os melhores argumentos da vida.
Só que quem manda, né, quem é o soberano, quem é o onipotente, quem dita regras, é o Senhor Jeová. É o Senhor dos exércitos, nosso general de batalha. Fica com Ele. Não abre mão disso não. Encara as suas dores, as suas perdas, os seus fracassos com dignidade, com hombridade, sabendo que Deus naquele dia vai te recompensar. Jesus usou aquela coroa de espinhos, mas tem uma coroa de ouro, de vitória, de rei ou de rainha, esperando por você, lá no céu. E o nosso sumo sacerdote já está lá, ao lado do Pai, nos justificando, nos resgatando todo dia, porque a obra dele é contínua, não para nunca. Então a gente também não tem o direito de parar. Amém? Fique com essa palavra, medite nela, busque a Deus, estude o máximo que você puder e pregue a palavra para todos aqueles que você conseguir. Não perca a oportunidade de falar de Jesus, mesmo para aqueles, e talvez até principalmente para aqueles que você acha que já conhece. Porque às vezes conhece só de ouvir falar, mas não experimenta a palavra por causa do orgulho e da soberba. Que nós venhamos a nos humilhar todos os dias, né? Deus abençoe. Rê, obrigada pela companhia. Deus te abençoe, viu? Se prepara aí. Deus tem obra na tua vida. Fica na paz do Senhor Jesus. Força e vai pra cima, tá bom? E a gente vai se falando aí ao longo da semana. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar, tá bom? Beijo, tchau, tchau.